Olá, eu sou o professor Rafael Bona e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a escrita para ficção seriada. E por que que isso é tão importante nos dias atuais? É porque por muitos anos, boa parte das pessoas elas tinham um preconceito em relação principalmente às telenovelas, porque quase sempre elas eram rebaixadas de uma forma bem preconceituosa, como se fosse um produto audiovisual para donas de casa. Infelizmente essa era a realidade. Isso tudo é uma tremenda bobagem. As telenovelas elas sempre contaram histórias e elas nunca foram direcionadas para públicos segmentados. Elas são para todos, assim como as obras literárias também são para todos. E por que eu estou falando de telenovela? Pois a gente apenas mudou a nossa forma de assisti-las. Agora a gente tem Stranger Things, O Mundo Sombrio de Sabrina, Dark ou até mesmo Narcos. Ou seja, eu apenas mudei a forma de consumir, mas eu dou outro nome. Falo isso porque para que se pare de ter esse preconceito com as telenovelas, que elas continuem existindo da mesma forma. E também assim, vale uma ressalva que, claro, os seriados de televisão sempre existiram, só que agora eles começaram a vir com uma outra proposta. E mesmo que a gente esteja vivendo um novo tipo de forma de consumir o audiovisual, algumas características estruturais dos roteiros, sejam de telenovelas ou seriados, eles se mantêm. Então, o fundamento se mantém. A gente não precisa mais assistir aos comerciais. Então, algumas coisas mudaram ou se adaptaram, como o tal o famoso gancho dos roteiros de seriados. Então, o que é um gancho? É claro que existem muitos tipos de gancho na área do audiovisual, mas resumindo, é aquela parada na ação da história para aumentar a tensão e logo entrar os intervalos comerciais. E isso é uma característica típica das histórias seriadas. Então, assim, os ganchos eles sempre existiram e quem trabalha com roteiro tem que estar ciente disso também. Até porque não se vê tantos ganchos que nem se viam quando tinha muita coisa era consumida em televisão aberta, porque atualmente nós estamos o quê? Nós somos consumidores principalmente de streaming. E é interessante essa questão do gancho, porque assim, ele continua existindo, só que não é da mesma forma tão intensiva que nem era antigamente. Então os roteiristas eles se adaptaram também a esse novo tipo de consumo audiovisual, né? Principalmente o streaming. Então o gancho ele continua existindo, mas de uma forma diferenciada. Mas continuando, a vontade das pessoas consumirem história continua. Eu lembro de uma novela, Avenida Brasil, de 2012, que ela tinha uma trama muito bem construída. Aquilo mais se parecia assim com um seriado americano, né? Até mesmo um filme hollywoodiano. Mas vamos lá, vamos falar de algumas dicas de como escrever roteiros para seriados. Eu acho assim, ó, primeiro de tudo, roteiros de telenovela ou seriado, quase sempre eles utilizam a mesma estrutura de um roteiro de cinema, né? O famoso padrão Master Scenes. A gente vai dar um exemplo de roteiro, que é o roteiro da novela Celebridade. Ela foi exibida na Globo entre 2003 e 2004, que a gente consegue ver aí. Realmente assim, eles seguem um padrão de roteiro de cinema americano. Mas assim, eu acho assim, você não deve ficar atento agora à questão de formatos. O que você precisa trabalhar agora são as suas ideias. Você precisa levar em conta também que a estrutura dos seriados, de minisséries, de telenovelas, elas são semelhantes. E todos eles desdobram a narrativa em vários roteiros que se unem para construir então uma história única. Esqueça computador nesse momento de criatividade, esqueça tudo que for digital e coloque as suas ideias no papel. Então, qual o principal conflito da minha história, né? Ou o plot que a gente chama na área de roteiro? Quem são os teus personagens principais? Quem são os coadjuvantes? Aonde se passa essa história? Então é o momento que você tem para rascunhar a tua narrativa. Aí se você precisar, usa post-its, fichinhas, o que mais te der inspiração. Então depois que você tiver uma história bem construída, e eu lembro também que isso não vai aparecer num passe de mágica, é sempre um processo, né? Você começa então a fatiar a sua história em capítulos. Então vamos pensar assim, você quer contar uma história de uma garota que se mudou de cidade, pois ela tinha alguns problemas com algumas pessoas daquela cidade. Então quem é ela? Como é ela? Quem são essas pessoas? Como são essas pessoas? Então não fique preocupado agora em dar nome aos personagens. Isso até é uma técnica legal. Também se você quiser dar um nome, não, meu personagem vai ser tal e você vai trabalhando a partir desse nome. Mas agora não é o momento para você fazer isso. E qual é o problema que esse personagem ele precisa enfrentar? Qual que é o objetivo desse personagem? Você já sabe o final da história? Então ótimo. Então você já pode construir a história até chegar
no ponto final. E para que servem os coadjuvantes? Eles são necessários para ajudar ou atrapalhar o seu personagem ou os seus personagens de atingirem o objetivo. Aí depois de tudo isso definido, você começa então a fatiar a história em capítulos. São quantos capítulos? 5, 10, 15? Isso vai de acordo com o teu objetivo. Mas lembre-se que cada um dos capítulos, cada um dos roteiros também tem que ter o clássico começo, meio e fim. E todos eles precisam prender a atenção do espectador e precisam estar interrelacionados. Aí depois disso, então, você começa a pensar no formato do roteiro, em escrever diálogos e tudo mais. O diálogo, geralmente, se aconselha a deixar mais para o final, né? Depois que você tem a estrutura da história bem definida. Mas assim, eu sempre deixo claro que ninguém consegue escrever nada se não tiver leitura. Então, você tem que aproveitar o seu tempo livre para se alimentar intelectualmente. Principalmente se você quiser seguir nessa área de escrita e de roteiros. Ok? Então, até mais e obrigado.